O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Na aula de hoje vamos falar sobre o tema Igualdade Racial no Brasil, Lutas, Vitórias e Horizontes, com Elaine Monteiro, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres e doutoranda em História Social do Território. Bora para nossa aula de hoje? Oi, gente, eu sou Elaine Monteiro, sou professora de História, formada pela UERJ, curso doutorado em História Social do Território por essa mesma instituição. Sou militante do Coletivo Negro Enegrecer, da Marcha Mundial das Mulheres e do Partido dos Trabalhadores. É um prazer para mim estar hoje contribuindo com as reflexões aqui no TV Elas por Elas. Espero que essa aula seja para vocês tão produtiva quanto foi para mim construir as anotações e as reflexões vindas até aqui, trazidas até aqui. O tema da aula de hoje é a igualdade racial no Brasil, lutas, vitórias e horizontes. E para a gente pensar o processo das lutas ao longo da nossa história, eu trouxe aqui algumas questões, algumas reflexões que precisarão ser breves, mas eu espero que mova vocês e ajude vocês a questionar criticamente e, enfim, refletir sobre os processos que ainda permeiam a nossa sociedade. A história do Brasil é marcada por um processo de escravização, todos nós sabemos, um processo que marcou mais de 300 anos da nossa história e que foi fundamental para estruturar as relações econômicas, políticas e culturais como a gente conhece até hoje. E aí, isso é um ponto. Mas é importante demarcar que, apesar do Brasil ter sido profundamente estruturado a partir de um processo de violência, houve resistência social organizada pelos negros ao longo de todo esse período. E eu quero trazer aqui 3 autores que são fundamentais para essa reflexão. Clóvis Moura, que fala sobre os quilombos como resistência ao escravismo. Abdias Nascimento, que foi um intelectual muito importante para a organização do movimento negro ao longo do século XX, foi deputado federal e que esteve ali na promulgação de políticas que até hoje impactam a nossa vida, e a historiadora Maria Beatriz Nascimento, que tem esse livro que é muito importante, A História Feita por Mãos Negras, onde ela apresenta diversos artigos e defende a tese de que a história da população negra não deve ser contada apenas como a história da escravidão, mas que ao longo da escravidão houve resistência, houve organização social e houve a construção de sociedades alternativas, como são os quilombos. Então, houveram gerações de pessoas negras que tiveram a possibilidade de experienciar a liberdade, apesar de termos sido um povo coisificado, tratado como mercadoria e inseridos em cativeiros. E aí a gente abre um outro ponto. Até 1850, a compreensão sobre propriedade era em torno do que era propriedade. A institucionalidade brasileira compreendia que as pessoas escravizadas eram a propriedade dos seus senhores.
E a partir de 1850, o debate virou uma chave muito importante. A terra passou a ser vista como propriedade. E a partir do momento em que a terra é compreendida como propriedade, só quem pode ter acesso a essa propriedade é quem é compreendido como cidadão. E ali só eram cidadãos os brancos, os senhores feudais, os senhores de escravos. Mas quem trabalhava na terra era a população negra. Quem trabalhava na terra eram as pessoas escravizadas. E quando ocorreu a suposta libertação dos escravos, datada em 1888, não houve um processo de reparação. Não houve uma compreensão do Estado da sua responsabilidade sobre essas pessoas que foram até então tratadas como mercadoria, como coisa, e que ainda não eram compreendidas como cidadãos de direitos, cidadãos de deveres. E isso gera debates até hoje, assim, debates sobre a necessidade do Estado ainda hoje construir políticas de reparação. Ao longo do século XX, o movimento negro, e aí eu vou destacar aqui o protagonismo do movimento negro unificado, que se organizou ao longo da segunda metade do século XX, e que para nós é o que nós temos mais próximo hoje de debate, reflexão, e que traz para a gente, ainda cotidianamente, grandes contribuições. E esses movimentos negros organizados do século XX foram fundamentais para a gente conseguir organizar e demandar políticas sociais dos governos, porque foi só no final da década de 90 que o governo federal conseguiu compreender a importância, por exemplo, da organização de políticas de ação afirmativa. Então, o movimento negro, ao longo do século XX, teve um papel crucial para a formação das gerações seguintes, das gerações que impactaram na política institucional e que se desdobram até hoje. Já no século XXI, e aí mais próximo da gente, tem experiências muito importantes, como, por exemplo, a experiência das mulheres negras organizadas a partir da Marcha das Mulheres Negras. No ano de 2011, as mulheres se encontraram em Salvador, na Bahia, onde começaram a pensar como deveria haver nacionalmente uma articulação de mulheres para pensar sobre a nossa realidade, sobre as nossas experiências, mas também sobre as nossas pautas no cenário político nacional. E aí a Marcha das Mulheres Negras ela surge com alguns debates fundamentais sobre como o fim da violência sexista, o fim da militarização das nossas vidas e pelo bem viver. E aí esses são temas que até hoje perpassam a nossa vida, apesar da gente estar 14 anos depois, porque são temas que ainda não foram desestruturados. São temas que ainda permeiam o cotidiano das nossas vidas. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e aqui, infelizmente, a gente vive uma realidade onde a população negra enfrenta os maiores índices da letalidade policial. A gente está num estado em que a polícia mais mata e também mais morre. E isso apresenta para a gente grandes desafios. E aí a gente entra num outro ponto muito importante. A gente, no sentido da construção de políticas sociais, teve grandes avanços e vitórias, com a lei que reconhece o racismo como crime, que tipifica o crime a partir da Lei 7.716/89, mas também com a política de cotas, com a Lei 12.711 de 2012, que possibilitou às universidades federais abrir portas para milhares de estudantes que até então não tinham tido essa oportunidade. Mas é importante a gente pensar que essas legislações tocam sobre pontos importantes e fundamentais, mas não tocam sobre o todo. No início dessa aula eu falei sobre a lei de 1850, que era a lei de terras, que naquele momento ali cerceou que os trabalhadores negros e recém-libertos tivessem acesso à terra, impossibilitou que eles tivessem acesso à terra.
E até hoje, no Brasil, a gente não tem uma política organizada de reforma agrária. E a primeira vez que eu vi isso foi com o Emicida. O Emicida falando sobre como o real poder no Brasil, ele vem desse lugar da terra. Porque hoje no Brasil, ainda hoje no Brasil, a grande movimentação capitalista vem do agronegócio. Agronegócio que movimenta bilhões, que movimenta a economia do Brasil, mas que também reflete sobre o modelo de desenvolvimento, o modelo de organização social que nós temos e impactam profundamente sobre as disputas de território, as disputas em torno da vida e vivência dos povos originários, em torno da questão ambiental e climática. Então, quando a gente pensa sobre os desafios impostos hoje, não só para nós, negros e negras, mas para toda a população brasileira, para os governos, para os legisladores, é pensar sobre como a luta por igualdade, ela precisa de fato ser uma luta a partir da equidade, compreendendo as nossas diferenças, a partir dos nossos dados estatísticos, a partir das nossas análises sociológicas e antropológicas, compreendendo as nossas diversidades de experiências e demandas na sociedade brasileira e, a partir disso, compreender sobre como deve ser estruturado políticas sociais. Esse ano, no Brasil, a gente vai organizar pela segunda vez a Marcha Nacional das Mulheres Negras, no dia 25 de novembro. E a nossa marcha, nesse ano, vem com o mote Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. E aí, novamente, a reparação ela aparece como uma afirmação impositiva de demandas da população negra, mas aqui protagonizada pelas mulheres. E aí isso aparece como uma potência porque nos ajuda a organizar uma série de demandas históricas, uma série de questões que não são só das mulheres, mas de toda a população, de pensar sobre como a gente precisa de políticas efetivas de distribuição de rendas estruturantes, políticas de fato de educação antirracista, mas pensar numa sociedade que possa, a partir da sua dimensão cultural, compreender a sua responsabilização nesse processo. Por isso, eu acho que a jornada pela igualdade racial no Brasil ela é marcada por intensas lutas, vitórias, desafios, mas ela precisa ser, sobretudo, uma força motriz para as nossas transformações, porque ela não vai se dar apenas num âmbito, e não só por uma pessoa, ela vai se dar na organização de toda a nossa sociedade, que infelizmente ainda é uma sociedade capitalista, que explora os nossos corpos nas suas diferentes dimensões, uma sociedade patriarcal e uma sociedade racista. Então a gente precisa compreender como essas dimensões elas são imbricadas e como elas organizam um tipo de exploração que só se dará a partir da desestruturação desses três pilares. E aqui eu só trouxe algumas reflexões, é um tempo curto de aula, mas eu espero que os debates apresentados aqui sejam debates que consigam mobilizar questões e nos provoque a novas reflexões. Eu agradeço muito a oportunidade, contem comigo para próximos temas e muito obrigado. Até logo. Na aula de hoje aprendemos sobre igualdade racial no Brasil, lutas, vitórias e horizontes. Continue ligada na TV Elas por Elas, que amanhã tem mais.